Boa noite, Dalcir. É um prazer falar contigo, um prazer enorme falar aqui com toda a tua audiência, comunidade. E realmente eu estava ouvindo as tuas primeiras falas ali e eu até tenho dito que se cair um meteoro no Brasil, eu já sei onde ele cai, ele cai no Rio Grande do Sul. Se resolver, Infelizmente. se algum vulcão resolver entrar em erupção, vai ser no Rio Grande do Sul. Porque a gente está numa situação, parece que tudo junto, né? Espero que pelo menos depois, quando passe essa onda, vá tudo embora e a gente tenha aí um período de bonança, porque não é possível. Mas enfim, Dalcira, a gente tem intercalado estiagens que são muito piores do que enchente do ponto de vista econômico para o Estado, com enchentes, porque tivemos enchentes na primavera de 2023 e no outono de 2024. Foram 2 ciclos de enchentes. Nas duas nós tivemos perdas no agro e deixaram um rasgo, uma ferida que ainda está aberta e gerando muitos prejuízos para os produtores e para a economia como um todo. Agora a gente tem esse caso de gripe aviária num estabelecimento comercial, num produtor comercial, num rebanho comercial. E o que acontece, Talcir? Primeiro, é importante a gente deixar claro que existe circulação de vírus da gripe aviária desde 2006. Então, ano que vem faz 20 anos. Faz 20 anos. E durante 20 anos, a gente conseguiu, praticamente 20 anos, 19 anos, nós conseguimos passar incólumes por infecções em rebanhos comerciais. Isto não acontece por acaso. Isso acontece porque nós temos um produtor extremamente caprichoso, um produtor que segue todos os protocolos. Nós temos um sistema de vigilância da Secretaria da Agricultura e do Ministério da Agricultura que funcionam muito bem. Ou seja, se tem uma coisa que a gente faz bem, público e privado no Brasil, é isso. Nós vendemos para mais de 160 países carne de frango. Cada país com a sua legislação, nós respeitamos todas. Então a gente trabalha sempre com a guarda muito alta. E o Brasil vem tendo casos de a gripe aviária na natureza já há alguns anos. Só que a gente conseguia segurar a onda de não pegar num rebanho comercial. Mas a gente sabia que em algum momento isso poderia acontecer porque nós estamos lidando com biologia, nós estamos lidando com vida, nós estamos lidando com a natureza. E à medida que o vírus ele aumenta a sua circulação no planeta, e nós somos rota de aves migratórias, as aves vão lá no hemisfério norte, voltam lá no hemisfério sul, voltam lá no sul do hemisfério sul, e assim eles vão andando. E vão espalhando. E basta que uma única ave ela largue dejetos, enfim, perto de um aviário, que o próprio vento pode fazer com que o vírus seja carregado para dentro do aviário. Então isso pode acontecer. Agora mesmo nós tivemos a morte de mais de 80 aves, principalmente cisnes, aqui no nosso zoológico de Sapucaia do Sul. Então, aí para a gente entende o tamanho da circulação desse vírus sobre nós. Então, aconteceu, lamentavelmente. Bom, que tipo de impacto a gente pode esperar? Em primeiro lugar, nós temos vários acordos internacionais com clientes nossos que têm um acordo de regionalização. Então vamos lá. China a gente não tem. Então a China é bloqueio total das exportações. Emirados Árabes Unidos, segundo maior importador brasileiro e maior importador do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul exporta mais para os Emirados Árabes do que para a China. Temos um acordo de regionalização, ou seja, dentro de 10 quilômetros do raio onde nós tivemos o foco, não pode exportar. Passou de 10 quilômetros, pode exportar. Então, as nossas exportações elas vão ser reorganizadas em breve, porque muitos países nós temos acordos de regionalização. Segundo ponto, os países
sim, eles passaram a embargar as nossas exportações. Não é cancelar, é embargar. Aquilo que já estava para ser exportado está sendo exportado. Só que quem fez o embargo primeiro fomos nós mesmos, que é o autoembargo. O Brasil levantou a mão e disse, opa, achei aqui, estou embargando. Então, porque nós somos responsáveis, porque nós temos 160 países que compram e confiam na gente, então nós temos que seguir os protocolos, e assim o fizemos. Ao fazer as coisas do jeito certo, isso torna mais rápido o processo de reabertura total. Então, por que eu trouxe esse primeiro ponto? Para mostrar para vocês que nós fizemos o que tinha que ser feito, seja a parte dos produtores rurais, seja a parte de governo. Foi feito o que tinha que ser feito, o que foi combinado. Bom, o mundo pode abrir mão do frango do Brasil? Não. O Brasil é simplesmente o maior exportador de carne de frango do mundo. O segundo maior são os Estados Unidos. O terceiro maior é a zona do euro. Então, e eles somados, Dalcira, se eu somar as exportações americanas e as exportações europeias, dá um pouquinho menos do que as exportações brasileiras. Eles somados. Então, não dá para dizer não compra o frango do Brasil, porque tem desabastecimento no planeta. Então, esse é um outro ponto que nos traz uma certa expectativa de que as coisas se regularizem em breve. Terceiro ponto, Dalcira. Os Estados Unidos, segundo o maior exportador do mundo, já teve vários focos desses só no primeiro trimestre desse ano. Eles já fizeram um abate de mais de 25 milhões de aves comerciais por conta da gripe aviária. Então, a Europa vem convivendo com esse problema há anos. Os Estados Unidos convive há anos. Nós tivemos um caso. Então, se vai comprar, não vai comprar do Brasil por uma questão de circulação de vírus, vai comprar de quem? Dos Estados Unidos, que tem uma situação muito mais complicada, da Europa, que tem mais complicada. Então, do ponto de vista do fato de ter tido ou não ter tido, os Estados Unidos e a Europa têm muito mais que a gente. Então, por todos esses motivos, eu acredito que esse setor, que fatura 100 bilhões de reais por ano, isso só a parte agropecuária, tá? Sim. Eu não estou pegando a parte industrial. Se eu pegar a parte agropecuária, os produtores, nós estamos falando de 100 bilhões, não é mi com M, é B de bola, bilhões de reais no Brasil. Nós estamos falando de um negócio que exporta quase 10 bilhões de dólares que traz de divisas para o nosso país. Para o Rio Grande do Sul, ele também é um produto essencial. São 10 bilhões de reais de faturamento os produtores gaúchos. Então, nós não podemos abrir mão do frango. É uma produção importantíssima economicamente, mas nós também somos importantíssimos para o planeta. E ninguém tem mais segurança do que a gente, ninguém tem protocolos melhores do que os nossos, ninguém trabalha com a guarda mais alta do que a nossa, tanto é que vamos ter um episódio só agora, e um só. Somos relevantes para o planeta, então acredito que vamos em breve resolver. E o meu último ponto que eu quero dizer é o seguinte: ontem de noite a minha janta foi frango. Pois é, Miguel. Bom, pelo menos não imagino a população brasileira, há um alerta aí também, uma conscientização de que a gripe aviária ela não é transmissível aos Não. seres humanos. O frango bem cozido, aliás, qualquer carne bem cozida, né, ela pode ser consumida, né, claro, em condições excepcionais, aí são outros 500. Mas, de fato e de direito, chamaria a pergunta, e aí? Com tudo isso, o frango vai ficar mais barato pra gente? O ovo que está pela hora da galinha vai ficar mais barato? Por que o ovo está mais caro? Por que o ovo está mais caro? Porque no mundo o ovo está mais caro. E por que o ovo está mais caro no mundo? Porque foi necessário, no ano passado, fazer um abate de um número astronômico de aves poedeiras, por conta de gripe aviária. No Brasil, não. Espalhado pelo mundo. Se não fosse o Brasil, não tinha ovo no mundo.
Então os ovos estão mais caros por conta da gripe aviária no planeta. O que deve acontecer? Tá? No curtíssimo prazo, até pode ter alguma queda para o consumidor brasileiro. Mas é coisa assim, de 15 dias, 20 dias. Eu não acredito muito mais que isso. Por conta da regulação da oferta. Dalcira, onde é que celular é mais barato? Aonde não produz celular e precisa importar celular? Ou aonde se produz muito celular e se exporta celular? Onde é que é mais barato veículos, carros? Aonde se importa muito carro porque não se produz lá, aonde se exporta muito carro porque se produz muito lá. É claro que as coisas são mais baratas aonde nós temos uma produção enorme e somos exportadores. O ovo não é diferente, o frango não é diferente. Então, exportar não reduz o preço. Aliás, não aumenta o preço, pelo contrário, reduz o preço. Como a gente acredita que essas coisas vão ser normalizadas antes dos 60 dias, em 30 dias eu imagino que elas vão estar muito próximas de estar próximo da velocidade de cruzeiro, a gente vai voltar à normalidade. Agora nós temos que torcer para que não aconteçam mais problemas como esse, para que sim, a gente consiga manter todas as nossas unidades de produção funcionando, para que a gente não tenha que abrir mão de zonas inteiras, aí sim, aí começa a ter escassez, e aí os preços sobem, que é o que aconteceu em outros países do mundo, porque não é só retirar as aves, tem que fazer tem toda uma quarentena, tem toda uma questão de higienização, enfim, isso demora, até reativar essas unidades de novo para produzirem, leva um tempo, e aí os preços sobem. Não é isso que nós estamos acreditando que vai acontecer no Brasil. Está todo mundo trabalhando da melhor forma possível, fazendo tudo o que é possível, seja a parte das entidades empresariais, seja os representantes lá dos produtores de frango, seja os produtores de frango, seja a indústria do frango, seja o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura e os técnicos da Vigilância Sanitária Estadual, seja os técnicos do Ministério da Agricultura do Brasil, está todo mundo trabalhando para que não aconteça nenhum problema maior e a gente não tenha nenhum impacto no preço dos alimentos para os consumidores. Bom, você acredita que pelo menos em 30, 40 dias no máximo, essa situação das exportações vai estar resolvida? Eu acredito que sim. E lembrando, tá? Não acredito que nós vamos exportar zero, tá? Não vai acontecer isso, porque aonde a gente tem acordo de regionalização, vai ser zero este aviário. Agora, o que tiver fora de 10 quilômetros dele, exporta normalmente. Para a maior parte dos países, que são aqueles que nós temos acordos de regionalização. Eu acho que a China vai ter que vir a fazer um acordo de regionalização com a gente, porque senão eles vão ter dificuldade de abastecimento. Então, são 60 dias, tá? Mas eu acredito que em 30, 40, a gente esteja, se não com 100% resolvido, com o suficiente para não mexer no ponteiro do relógio. Agora, pressupondo, isso eu quero deixar bem claro para ti e para a tua audiência, pressupondo que tenha sido somente este caso. Estamos com um monte de aves passando em cima das nossas cabeças carregando vírus. Então, se ficar só nesse, eu acredito que em 30, 40 dias a gente resolve. Se tivermos mais casos, bom, aí nós teremos que reavaliar a situação. E de novo, tá? Tem gente com medo de consumir carne de frango. Pessoal, a gente tem que cozinhar a carne de frango, a carne suína, a carne bovina, a carne do peixe. Nós comemos carnes que a nossa culinária exige cocção. Então nós não estamos falando de nenhuma novidade, né? A gente não come carne crua, a gente cozinha as carnes. Então isso é normal. A gripe aviária pode passar para o ser humano? Bom, eu não sou especialista, eu só vou repetir o que eu ouvi dos especialistas. Quero deixar isso bem claro, sou economista. O que os especialistas dizem? É muito raro. Quando acontece, é o produtor que está ali no meio das aves contaminadas, eventualmente ele pode ser os tratadores. Esse público está mais suscetível a se infectar. Mas é muito raro de acontecer. E se é raro com aquele que está no meio das aves, imagina para a pessoa que vai pegar uma bandeja de carne de frango no supermercado.
Tá? Não é ali que vai pegar. Não tem casos, não existem casos relatados no mundo de alguém que tenha se infectado porque pegou uma bandeja no supermercado. Isso não existe, tá? Até porque animais que estão doentes não são abatidos e direcionados para o consumo. E mesmo se fossem, não transmitiria. Tá? Não é assim que o vírus ele é transmitido. A minha janta ontem foi frango. E vou continuar comendo frango, minha esposa, meu filho, todos nós vamos continuar comendo frango normalmente em casa, porque não temos nenhum medo de risco de infecção, coisa do tipo, porque não é assim que se transmite. E, ademais, o pátio da sua casa, se você vê um excremento de ave, a gente não sabe. Se você não viu a ave, ela pode ser uma ave daqui da nossa aqui da nossa região, mas pode ser uma ave migratória que fez aquele excremento e ele pode estar contaminado do lado da sua casa. E nem por isso você está preocupado que vai pegar. Então, aves que estão no seu entorno podem ter se contaminado com aves migratórias. Né? Então, passarinhos, pombas, enfim, que estão no seu quintal, que estão no seu jardim, eles podem estar infectados e você nem sabe. E aí está preocupado lá com a bandejinha do frango. Então, não. Pode consumir tranquilamente, é isso que os especialistas têm dito, não só no Brasil, no mundo inteiro, é assim. O problema dos embargos não é para prevenir o consumidor chinês ou do Oriente Médio ou europeu, ou seja lá quem for, que nós exportamos para 160 países. E não são os consumidores que se quer preservar. Esses embargos é para evitar a transmissão do vírus. É por isso. Sim. E o governo do estado também está publicando hoje, da Luz, que um exame já descartou a possibilidade de um caso suspeito de gripe aviária em trabalhador dessa granja lá em Montenegro. Então, esse trabalhador que teve um intenso contato com essas aves contaminadas, ele apresentou sinais gripais, foi feito todos os tipos de exame, tudo deu negativo. Ele está com gripe normal mesmo. Não tem nada a ver com gripe aviária. Ele que estava no meio das aves infectadas não pegou, não vai ser a gente indo no supermercado que vai pegar. Eu estava visitando um amigo querido no hospital agora, um pouco antes da nossa entrevista, Dalcir. E os hospitais aqui em Porto Alegre, lamentavelmente, eles estão explodidos de gente com problemas gripais, e não é gripe aviária. É Covid, H1N5, não sei quanto, eu já nem sei em que número está isso, influenza, gripe. Então, esse trabalhador, era evidente que teriam que ser feitos os testes, afinal de contas ele teve contato, mas este trabalhador, assim como um monte de gente aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, estão com problemas de gripe normal, gripe essa aí, nossa. Pois é, então, por enquanto, nós temos essa suspensão para alguns países, mas o Estado age rapidamente com barreiras sanitárias, né, e monitoramento de possíveis casos. Aqui, por exemplo, em Cachoeira, o próprio zoológico já fechou as portas durante uma semana como medida preventiva. E como você disse, tem sempre aves passando na nossa cabeça, por sobre a nossa cabeça, né? São pombas. Lá em casa tem um monte de pombas, de vez em quando lá no fundo aparece cocô de tudo quanto é jeito, né? Nós vivemos num país que é rota de ave migratória, e que bom que assim, isso é um privilégio. Elas são tão bonitas, tem parques onde elas param e fazem um show das suas revoadas, coitadinhas também, elas não têm culpa de adoecerem, aliás, elas pagam muitas delas com a própria vida por terem adoecido. Não vamos culpar agora a natureza, não está nada disso, a gente tem que aprender a conviver com isso. Bom, tá tendo, então o que vamos fazer? Vamos elevar os níveis de segurança dos nossos estabelecimentos, dos nossos criatórios, vamos ser mais obcecados ainda com os protocolos, com os cuidados que tem que entrar. Não agora, né, Dalcira? Não vai nem conseguir fazer isso. Mas depois que essa onda passar,
tu que és uma jornalista experiente, uma jornalista que já fez uma série de reportagens relevantes, vou dar uma de pauteiro aqui, te dar uma sugestão, faz uma matéria dentro de um aviário para te ver se tu vai conseguir entrar. E se tu conseguir entrar, a quantidade de paramento que tu vai ter que usar para conseguir entrar dentro de um coisa, justamente por conta dessas questões. Então, olha, é mais fácil entrar num hospital do que entrar num aviário. Eu comento isso seguidamente, principalmente nos condomínios suínos, né? Porque eu estava em Erechim quando tivemos toda aquela questão do mal de Algésica, que atinge principalmente os suínos, mas as granjas lá, elas são realmente, você entra na porteira, já tem produtos para que as rodas do carro entrem já higienizadas, você chega no primeiro espaço do prédio, você tem que tirar o sapato, colocar um tapa-pó, diria minha avó, né? Já esterilizado, uma touquinha e todo o resto. Quer dizer, como você mesmo disse, é mais fácil entrar num hospital do que entrar numa dessas granjas. Eu estou falando da questão de suínos e de aviários, também a mesma coisa. Sim, e tem que ser assim. Tem que ser assim para a preservação da economia, para a preservação da saúde daqueles animais, pela preservação da nossa própria saúde. Então, é assim mesmo, que bom que é assim. Nós trabalhamos com a guarda sempre muito alta e pelo jeito, né? Pelo jeito, não sei, mas os números parecem sugerir que a gente faz isso, inclusive, com mais cuidado do que os americanos do que dos europeus, porque a gente exporta a gente exporta o que eles exportam somados e eles têm esses casos há 20 anos. A gente teve agora. Tá certo, então. Antônio da Luz, economista da Farsul, muito obrigada por ter nos atendido. A Fenarroz te espera, né? Aí eu espero a Fenarroz, um ambiente sempre maravilhoso, gosto muito de estar aí. Eu confesso que eu gosto mais quando o arroz está acima de 100, mas eu gosto de estar na Fenarroz de qualquer jeito, porque eu sempre encontro pessoas que eu gosto muito, independente do cenário de mercado. É a oportunidade de dar um abraço em amigos queridos, amigas queridas, pessoas que eu revejo. A Fenarroz é um desses momentos muito especiais que eu revejo muitas pessoas que eu gosto muito aí de Cachoeira. E a gente sabe que essas tuas palestras aqui em Cachoeira são sempre uma das, se não a mais concorrida, né? Eu gosto muito das pessoas, tenho muitos amigos, terminando bastante gente mesmo. Tá certo, muito obrigada. Mais uma vez eu te agradeço. A gente gosta muito de conversar contigo e de te ouvir, porque desde há muito tempo que você é nosso entrevistado, né? Eu sempre digo que você consegue falar para a tia Maria. E isso é importantíssimo para a nossa audiência. Quer dizer, tanto faz falar para o economista como para a tia Maria que está lá pensando o que eu vou fazer para janta, o que eu vou fazer para o almoço amanhã, né? Vai ser a mesma linguagem. Parabéns mais uma vez, um abração, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu fico sempre à tua disposição, Dalciro. Uma boa noite a todos os ouvintes.